Olá, eu sou a professora Rilva e hoje, na nossa disciplina de cuidados paliativos, vamos ter a apresentação e discussão de um projeto terapêutico em que um grupo de alunos, da nossa turma atual de cuidados paliativos acompanhou, revisou documentalmente o prontuário de um paciente que foi selecionado em virtude, da presença de critérios de necessidade de cuidados paliativos. Estou aqui no nosso Centro de Ciências Médicas da UFPB e vou comentar alguns aspectos relacionados a esse projeto. O projeto terapêutico em cuidados paliativos é uma abordagem essencial no campo da medicina que visa proporcionar cuidados holísticos e de qualidade a pacientes com doenças graves, progressivas e potencialmente em uma fase avançada, em uma fase chamada de terminal. Esses cuidados são direcionados para avaliar o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual do paciente, assim como para oferecer suporte aos seus familiares. Para a graduação em medicina, que é o nosso contexto educativo neste momento, um projeto terapêutico em cuidados paliativos inclui os seguintes componentes: a avaliação e manejo dos sintomas. Então, os estudantes devem aprender a identificar e tratar os sintomas físicos comuns em pacientes em cuidados paliativos, como dor, dispneia, náuseas, entre outros sintomas importantes nesse contexto. Isso envolve o uso de medicamentos apropriados, técnicas de controle de sintomas e participação de profissionais de diferentes disciplinas. Outro componente importante do projeto terapêutico é a comunicação e as habilidades de apoio da equipe. Então, os estudantes de graduação precisam desenvolver habilidades de comunicação eficazes para se engajar em cuidados em que tenham conversas difíceis com os pacientes e seus familiares, discutindo prognóstico, opções de tratamento, preferências do paciente, planejamento avançado de cuidados. E eles também devem aprender, se apropriar do suporte, da oferta de suporte emocional e psicossocial durante todo o processo. O trabalho em equipe disciplinar é outro componente importante do projeto terapêutico em cuidados paliativos. Os estudantes devem aprender a trabalhar em equipe com outros profissionais de saúde, como enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E o trabalho nessa equipe interdisciplinar é fundamental para que haja uma abordagem das necessidades complexas e multidimensionais do paciente, junto com a sua família, em uma preocupação da equipe em garantir uma abordagem abrangente em cuidados paliativos. Outro componente importante do projeto terapêutico em cuidados paliativos é a ética e as questões legais. Então, os estudantes devem ser instruídos sobre os princípios éticos envolvidos nos cuidados paliativos, como a autonomia do paciente, a tomada de decisões compartilhada,
o respeito à dignidade humana. E os estudantes também devem estar cientes das questões legais e regulatórias relacionadas aos cuidados paliativos, inclusive a legislação sobre cuidados no final da vida. E também pesquisa e educação é outro componente do projeto terapêutico em cuidados paliativos, porque os estudantes devem ser incentivados a se envolverem em atividades de pesquisa e educação em cuidados paliativos, contribuindo para o avanço do conhecimento e disseminação das melhores práticas nessa área. Então, é importante ressaltar que os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar e o projeto terapêutico deve ter isso em consideração, com a colaboração, né, de toda a equipe, do próprio paciente e de seus familiares. Então, esses componentes são essenciais nos cuidados paliativos, o que representa a gestão contínua dos sintomas físicos, a antecipação das mudanças no estado de saúde e também o monitoramento dos fatores de risco potenciais associados à doença e aos efeitos adversos resultantes dos regimes de tratamento. E em cuidados paliativos, os planos de cuidados interdisciplinares, como mencionei há pouco, são desenvolvidos no contexto dos objetivos de cuidados ao paciente. Em relação também à doença de base, o prognóstico, as limitações funcionais, a família, cultura e ambiente de cuidados. Então, como um plano de cuidado interdisciplinar, o projeto terapêutico do indivíduo em cuidados paliativos é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, sendo esse conjunto um produto da discussão coletiva de uma equipe. E um dos seus objetivos principais é aprofundar as possibilidades de intervenção sobre determinado caso em um contexto clínico e costuma ser utilizado em situações mais complexas, embora eventualmente também possa ser usado em qualquer equipe para discussão e responsabilização de problemas complexos dentro da equipe ou então por meio de ações intersetoriais. Então, 4 movimentos fazem parte do projeto terapêutico: definir uma lista de problemas, definir as metas, definir as responsabilidades e a reavaliação. Então, sendo geralmente utilizado em casos de maior complexidade, nesse processo de desenvolvimento do projeto terapêutico, são consideradas as percepções de cada profissional da equipe acerca do usuário para entender suas demandas particulares e definir a melhor proposta de condutas terapêuticas de cuidado, pois o projeto busca a singularidade, ou seja, a diferença como elemento central de articulação. Então, o objetivo desta atividade prática na nossa disciplina de cuidados paliativos, teórico-prática, na verdade, é proporcionar uma experiência clínica aos alunos por meio da observação e reflexão da situação de pacientes com necessidades de paliação em enfermarias de clínica geral. Então, os objetivos dessa atividade são, principalmente, realizar a revisão de prontuários, de um prontuário em cada caso, né, para cada grupo da turma, e relatar a experiência na construção de um plano de tratamento para um paciente com necessidade de cuidados paliativos, alicerçado no referencial teórico do projeto terapêutico singular individual, enfocando a qualidade na assistência no fim de vida
a interação de assistência multidisciplinar e interdisciplinar, apoio aos familiares e cuidadores e dignidade ao paciente frente a uma condição fora de possibilidades de cura e diante da finitude. Então, o projeto terapêutico que os alunos vão desenvolver, ou que desenvolveram e vão apresentar hoje, ele foi concebido a partir de um trabalho de observação de uma equipe, né, de alunos, na qual cada estudante vai sintetizar e analisar as ações desenvolvidas por um dos componentes profissionais do cuidado integral em saúde a um doente com necessidades de cuidados paliativos. Então, os profissionais utilizam seus saberes singulares baseados em distintas lógicas de tomada de decisão quanto à assistência de forma compartilhada, o que remete para além das relações de trabalho, de conhecimentos e de relações interprofissionais. Então, tal articulação vai implicar em uma conexão de diferentes processos de trabalho, valorização do trabalho em conjunto e o reconhecimento pelo outro de sua necessidade para a atenção à saúde. Então, o projeto terapêutico é um instrumento de gestão de caso baseado no conjunto de condutas terapêuticas articuladas como uma variação da discussão comum de casos clínicos. Então, nessa atividade didática, prática, teórico-prática, serão utilizadas as seguintes técnicas de estudo e de observação. Primeiro, houve uma visita exploratória às enfermarias de clínica médica do nosso hospital universitário, a seleção de um paciente para as atividades de cada grupo de alunos, a revisão documental de prontuários dos pacientes selecionados para cada grupo, a aplicação de escalas de avaliação de funcionalidade específicas para cuidados paliativos, aos pacientes selecionados também por cada grupo, e a avaliação de critérios objetivos de indicação de cuidados paliativos. Também a divisão de responsabilidades por categoria profissional, cada aluno vai simular uma categoria profissional ali na equipe de saúde e também com essa divisão de responsabilidades entre os componentes da equipe de saúde que está acompanhando os doentes que estão sendo observados. Além disso, também essa atividade também vai levar, né, ao emprego, né, da técnica de obtenção de informações complementares, se necessárias, com os profissionais que assistem na prática, os profissionais propriamente ditos, assistem ao paciente durante a hospitalização nas enfermarias e também reuniões em que os estudantes vão trocar percepções na construção de uma compreensão integral do doente que está sendo acompanhado. Então, agora vamos iniciar essa apresentação e discussão desse projeto terapêutico do primeiro grupo desta turma no nosso semestre 2022.2.